Irmãos, quero dar uma palavra rápida, não vou citar um texto específico, vou apenas trazer aqui dois temas graves dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Um deles, um tema que foi ministrado para nós na semana passada, lá no encontro de pastores e líderes, e eu digo para você que o encontro foi em Caldas Novas. Aí o cara fala assim, ih, que maravilha, né? Muito maravilha não, irmãos, porque o tempo que você tem para desfrutar dos privilégios é muito pequeno. Então, você fica só na beiça, olhando, né? Mas tá bom, estou em Caldas Novas. Aí, posso tirar onda, né? Isso. Irmãos, hoje o dia não foi muito fácil, foi um dia com muitos desafios inesperados, como sempre, e isso nos leva a muita reflexão, tanto no aspecto interno, quanto no aspecto externo. Quero fazer aqui uma referência no livro dos Reis, quando o profeta Isaías, depois de ter avisado para Ezequias que ele deveria arrumar a casa dele e que ele deveria e que seria dado a ele um plus de vida, um tempo de vida a mais. E foram 15 anos que ele recebeu e ele começou fazendo tudo errado. Veio uma galera da Babilônia saber o que estava acontecendo lá no reino dele. E ele ficou todo bobo, porque Deus deu para ele um monte de coisa, né? Deus curou ele de uma enfermidade incurável. Ele ia morrer, já estava com tudo pronto para o sepultamento. E Deus não apenas o curou, mas disse assim, ó, tem mais 15 anos. Ele estava com 39 anos de idade quando aconteceu isso. A morte dele veio aos 54. E ele começou fazendo tudo errado e o profeta voltou à presença de Ezequias. E disse o que para Ezequias? Ezequias, olha só, você não cumpriu o que havia sido solicitado a você. Deus entregou para você um ministério e você não está honrando e não honrou. Deus te deu uma tarefa e você simplesmente virou as costas e foi fazer do seu jeito. Portanto, irmãos, aqui não tem que ninguém fazer do seu jeito. Você tem que fazer do jeito que Deus manda. E o que foi que aconteceu? Disse Isaías ao rei Ezequias, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Por causa dessa sua desobediência, os seus filhos, a sua descendência, se tornará escravo. Vão servir em outros reinos. E os homens todos serão eunucos. E a sua descendência vai sofrer, vai urrar. Ezequias ouve a palavra do profeta Isaías e diz assim, não, mas está bom, Deus é bom. Estou de boa. Porque ele já estava com os dias contados. O que ia acontecer com a descendência dele? Eu falei para alguém a frase que eu vou dizer agora e a pessoa se sentiu muito ofendida, mas eu não quero ofender ninguém aqui, né? As pessoas às vezes se comportam como se fossem da família, como se fosse, tá? Da família do tô nem. Conhece esse cidadão? Tô nem aí. Que a minha família vai se ferrar, que os meus netos serão eunucos, serão escravos, serão espoliados pelo estrangeiro. Estou nem aí.
eu vou fazer do jeito que eu quero, que eu gosto, na hora e no dia que eu posso. E ponto final. Porque Deus é bom. Ok? Essa foi a resposta de Ezequias a Isaías. Irmãos, eu às vezes me vejo nessas sinucas de bico. Eu não tenho para onde tacar. Qualquer tacada que eu der vai bater em alguém e vai dar problema. E às vezes as pessoas se ofendem comigo. E eu me sinto extremamente incomodado. Vocês não têm noção quanto eu sofro por isso. Mas eu posso fazer. Né? A segunda coisa que eu quero falar, já encerrando, irmãos, é o seguinte. Essa foi a ministração que nós tivemos. Quem foi lá no Congresso de Pastores e Líderes? Foi falado sobre a questão de estarmos prontos para atender o chamado que Deus nos fez. E aí eu quero usar aqui a parábola das 10 virgens. 10 virgens. Quem aqui não conhece a história das virgens, essa parábola? Acho que todos aqui conhecem. Alguém não conhece? Bom, se não conhece, também vai ficar com vergonha de dizer que não conhece, né? Isso, mas não tem problema não. Eu vou lembrar para você. Eram 10 virgens que estariam participando de uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, era um costume daquela época, essas 10 virgens ficavam aguardando a chegada do noivo e iriam então entrar junto com o noivo ali, aquela coreografia do casamento, com aquelas lamparinas, né? Bom, você não conhece talvez muito bem, ou conhece e já morou na roça. Alguém aqui já morou na roça? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Irmãos, eu não morei na roça, mas eu frequentemente, quando era menino, eu ia visitar o meu tio lá na roça, em Cardoso Moreira. Na roça mesmo. Não tinha energia elétrica. Não se bebia nada gelado. Tudo era temperatura ambiente. Água de moringa, por aí afora. A carne conservada dentro da lata de banha, de porco. Não sei aqui quem não gosta, mas eu sou viciado. Se tiver todo dia, eu quero. Isso. Eu lembro que a minha tia brigava com os meus primos, porque nós nos distraíamos contando anedotas e conversando e contando história na beira do fogão a lenha, enquanto assava o milho ou a batata e tomávamos café, ficávamos ali rindo. E a minha tia gritava de lá: menino, bota querosene nessa lamparina. Já ouviu esse grito alguma vez? Irmãos, por quê? Porque a lamparina, quando ela está com, no caso querosene, né? Estava com 20% só, ou 30% do querosene, esse combustível já não chegava em grande quantidade lá na ponta do pavio. E começava então a fumegar, sair fumaça. E a luminosidade do pavio diminuía. É como uma lanterna com a bateria com menos de 50% da carga. Ela fica apenas uma luz meio amarelada, avermelhada, mas não cumpre o propósito. E a minha tia gritava lá: menino, bota querosene nessa lamparina, porque já começava a incomodar. Aquela fumaça preta começava a sair em mais quantidade do que com a lamparina cheia.
Qual era o problema das 10 virgens? 5 tinham azeite na lamparina. Aliás, as 10 tinham azeite na lamparina. 5 tinham azeite para repor, para manter a lamparina cheia. 5 não tinham. E aí elas tiraram um cochilo e tal, etc. E quando deram o sinal que o noivo estava chegando, aí você conhece a história. As que tinham reserva ficaram de boa, e as que não tinham disseram: cara, divide com nós. Divide com nós. O que as que tinham disseram? Não, não vou fazer isso não, porque senão nem eu nem tu. A gente vai ficar todo mundo na dificuldade. Ok? Não vai dar bom para ninguém. Vocês correm lá e compram. Só que, irmãos, o comércio já estava fechado, possivelmente. Elas teriam que usar algum recurso, algum subterfúgio para adquirir combustível para a lamparina. Aí seria uma tarefa mais difícil. Mais difícil. Irmãos, o fato é que, quando o noivo chegou, as que estavam prontas entraram, e depois que o noivo entrou, fechou a porta, as outras chegaram. Conseguiram querosene com alguém, ou no caso azeite com alguém, e chegaram lá. Você percebeu que como era pouquinho azeite, o foguinho ficava bem miúdo, né? Mas se enchia até na boca. Por isso que eu falei, gente, esse negócio aí, acho que para dar um fogo bacana, tem que ser, né? Mas atendeu o objetivo, né? Isso, tá bacana. É só uma alegoria, né? Mas na prática, a lamparina é para iluminar, é para tornar visível o ambiente. Não é uma decoração. Então, irmãos, na nossa vida cristã, nós temos que estar mais do que cheios do Espírito Santo, nós precisamos transbordar. E não adianta dar desculpa da sua agenda, da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, do sei lá o que você queira dizer. Na hora que o negócio pega, aí você corre em cima de alguém para pedir socorro. E aí você acaba não tendo o retorno que você gostaria de ter. Porque você deveria estar preparado. E eu estava assistindo um programa da Universal novo que eles lançaram aí. Eu gosto de novidade, né, irmãos? E está um negócio bem bacana lá e deve dar uma grana alta aquilo lá. Se ela tivesse aí, eu sugeri, dá uma assistida lá que vai ser agora, sexta-feira, o negócio. É um negócio surreal que estão fazendo lá. Irmãos, o que acontece no meio da igreja? É muita gente com a lamparina no fundo. A pergunta que você vai me fazer: e aí, pastor? Não, esse povo tem Espírito Santo. Tem. Mas só faz fumegar. Só faz fumegar. Essa pessoa, ele solta uma fumaça no ambiente que incomoda. Incomoda. Como assim? O cara liga para você, está toda hora caindo, está toda hora com... Tá? E você não... é uma pessoa que você não pode contar com ela para nada, muito pelo contrário. Você tem que estar a serviço dela. E tem gente, irmãos, que olha para a igreja como uma prestadora de serviço. E corre para cá para ter um atendimento de um serviço. Tem Espírito Santo nessa pessoa? Tem. Só que
é só o fundo da lamparina, que mantém uma luzinha que não ilumina nada, não é? Aquelas lamparinas todas acedas do jeito que estavam, se apagar a luz, faz o quê? Só é um clarinho, né? Não dá para ter o culto só com elas. Não. Mas se fizer a lamparina de verdade, cheia, 5 de cada lado aqui, vai fazer um bom trabalho. E 10 de cada lado. E 20. Nós somos o que no mundo, irmãos? Luz. 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 Primeira coisa, o que Deus tem falado para você, qual a importância que você tem dado? Quando Deus diz assim, ó, você vai quebrar a cara. Você vai cair num buraco. Você vai se arrebentar. O que você faz? Não, mas hoje eu estou bem. Será que vai acontecer isso mesmo? Ou você se veste de pano de sacos, se joga aos pés do Senhor e pede a Ele misericórdia. Eu acho que se Ezequias tivesse ouvido a voz do profeta, se derramado aos pés do Senhor, pedido a Ele assim, Senhor, não faça isso com a minha descendência. Não faça isso, Pai. Não permita que a minha família, ela seja interrompida na descendência. Não me permita isso, Pai. Que a minha família siga servindo ao Senhor. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, toda a minha descendência. Não permita, Senhor, que isso aconteça na minha casa. Senhor, se eu estou errando, eu quero acertar. Se eu fiz algo que não te agradou, eu peço perdão. E eu quero fazer um recomeço. E outra coisa, irmãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito a ponto de transbordar. Cheios. Meus irmãos, eu poderia compartilhar várias experiências em que para eu estar aqui na igreja seria uma coisa impossível. Mas várias vezes eu decidi não, eu vou estar lá. Ah, mas seu filho está doente, mas eu vou levar ele doentinho assim mesmo para a igreja. E quantas vezes nós chegamos aqui com o menino doentinho, né, Ruth? E voltamos para casa com ele curado. Com ele curado. Então, irmãos, muito me preocupa quando eu vejo pais tão zelosos com seus filhos que não dizem não para eles quase nunca. E eles usam a roupa que querem, do jeito que querem, vão para os lugares que querem, do jeito que querem, e ponto final. Vamos manter as nossas lamparinas acesas, mas não apenas fumegando, mas com fogo forte, até o tampo, e com a botija do lado, para quando começar a baixar o nível, eu já começar a abastecer, para eu não ficar nas trevas nenhum momento. Não, quem já teve Fusca aqui no passado, tinha um Fusca que era 6 volts. É isso mesmo, 6 volts. Hoje os carros são 12 volts. Né? 6 volts. Bom, Flávio já teve um Fusca 6 volts. 12, já era o 12, né? Mas era 6 volts. Irmãos, aquilo à noite, o farol não fazia nada. Estava aceso o farol. Estava aceso, mas não dava para viajar numa rodovia com aquele carro, com aquele farol, porque você não enxergava nada com aquele farol aceso. Alto, baixo, era só
uma luzinha. E aí os caras pensaram, cara, vamos botar mais volts aí. Vamos encher essa bateria. Vamos colocar mais voltagem. E foi para 12. E agora você sai com um carrão aí, com luzes de LED, com aquele farolzão bonito. Que nós sejamos assim, um farol bonito. Lamparinas cheias. Lamparinas que de fato cumprem o papel de lamparina. Não é apenas um figurativo, um adorno, alguma coisa que está lá. Tem lamparina? Tem. Tem azeite? Tem. Mas é só isso aí? Não, é isso aí, é o que eu consigo, porque você sabe, minha agenda é complicada, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho isso e tal, então tá bom, meu filho, não tem problema. Tem problema. O que o profeta Isaías disse para Ezequias? Nada. Tá bom. Né? E o que foi que aconteceu, irmãos? O reino foi destruído, Babilônia chegou, levou toda a turma. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego não tiveram família, irmãos. Saca de quê? Eles se tornaram eunucos. Ok? Os que eram de descendência especial viraram tudo eunuco. Tudo. Porque Aspenaz foi orientado por Nabucodonosor, ó, eu quero só a turma da elite. Só os filhos da nata. Poderia dizer hoje, por exemplo, eu quero só os filhos dos diáconos, dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, dos apóstolos, paipóstolos, só dessa turma que se coloca na nata. Eu quero os filhos deles. E eles vão me servir. Tem muito filho de crente servindo Satanás lá fora. Muito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Que a Tua palavra, Pai, ela possa não apenas nos impressionar, mas ela possa, ó Deus, fazer parte do nosso modo de viver. Que ela seja, Pai, combustível junto com a ação do Teu Espírito Santo. É a Tua voz através da Tua palavra e o Espírito Santo nos dando, Deus, ânimo, força, vigor, direção, entendimento, compreensão, para podermos prosseguir. Obrigado, Pai, porque o Senhor é muito cuidadoso com a gente. E nos ajuda, Pai, a sermos diligentes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus, e é no nome dele que nós rogamos isso, esteja nos cuidando todo o tempo para que estejamos, de fato, em uma vida de obediência, de direção da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.